Professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Pois é, estou aqui para lançar aí mais uma questão, mais um desafio para você que irá fazer ou prestar o exame da OAB, o exame da ordem, né? Você que almeja aí ser um profissional, um advogado, uma advogada, o professor espera estar contribuindo aqui através de mais uma questão, tá certo? A questão de direito tributário, tudo bem? E caso você goste, tenha interesse de dar continuidade a esse tipo de assunto, né, se preparar melhor para a primeira fase da OAB na disciplina do direito tributário, nós temos também o nosso curso, né, um curso aí voltado para a preparação específica em questões da OAB primeira fase, cujo link está aí na descrição, né, logo abaixo desse vídeo, tudo bem? Espero que você goste. O intuito aqui é colaborar, é fazer com que você possa aprender mais ainda esse conteúdo, sobretudo gabaritar na sua prova. Afinal de contas, é muito ruim você chegar lá no dia da sua prova e perder por uma, por duas questões. O direito tributário é uma disciplina bem pequena, bem curta, então, portanto, vale muito a pena a gente investir em direito tributário, em ética, em disciplinas que de fato têm uma cobrança, têm uma relevância e faz com que a gente estude isso num curto espaço de tempo. Tudo bem? Então, vale a pena sim dedicar-se ao direito tributário na sua preparação, beleza? Sem maiores churumelas, vamos aí para a tela para que você possa apreender ainda mais esse conteúdo. Olha só, exame 2009.1 e diz o seguinte, a nossa questão é de competência exclusiva da União instituir, a linha A, contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A linha B é de competência exclusiva da União instituir contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. A linha C é de competência exclusiva da União instituir contribuição para o custeio do regime previdenciário próprio dos servidores estaduais. A linha D é de competência exclusiva da União instituir contribuição de melhoria no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então vejamos, a linha A diz que é de competência o quê, gente? Exclusiva, então, portanto, pelo enunciado da questão, está dizendo que é de competência exclusiva da União fazer o quê? Instituir uma contribuição, ou seja, as contribuições sociais, como a gente sabe, né, as contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico, a CID, né, digamos assim, bem como os de interesses das categorias profissionais ou econômicas, ou seja, nós sabemos que existe, por sua vez, os conselhos, né, Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, Conselho de Medicina Veterinária, enfim, outros tantos aí, as autarquias de um modo geral, possuem, né, esses conselhos, são assim intitulados, são reconhecidos como autarquias e possuem as suas contribuições. A quem compete então, professor, instituir estas contribuições, como nós vimos aqui? É somente a União? É competência exclusiva da União? Assim como a competência de intervenção no domínio econômico é uma competência exclusiva da União, as contribuições sociais, né, sobre o lucro líquido, COFINS, enfim, a quem compete? Veja comigo na tela, vejamos o que então que diz o artigo, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 149, aproveita e já marca aí, ó, no seu artigo 149 da sua Constituição, diz o seguinte: compete exclusivamente a quem, gente? A União, olha só, instituir o quê? Contribuições sociais, veja que aqui nós temos a primeira delas, contribuições sociais, de intervenção aonde? Intervenção no domínio econômico, aqui tá, ó, intervenção no domínio econômico, de interesse de quem, gente? Das categorias profissionais, de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Então, portanto, nesse caso aqui, nós podemos concluir, pela própria leitura do artigo 149 da Constituição Federal, que em tese isso daqui será o nosso gabarito, né? O gabarito aí da nossa questão. Então, portanto, gabarito, ó, correto. Pode marcar aí que está certo. De fato, é competência exclusiva da União instituir as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico, a CID da vida, né? As de interesse das categorias profissionais, bem como ou econômicas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vejamos, sigamos adiante, vamos ver as demais.
Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. É competência exclusiva da União instituir, digamos assim, a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas? Gente, a gente sabe que a contribuição de melhoria, na verdade, ela é instituída, né, através de lei também, né, de um documento específico, é feito todo um estudo por trás disso, porém, na verdade, a competência ela não é exclusiva da União. A gente sabe que tanto os municípios, o Distrito Federal, os estados e a União poderão instituir a cobrança, digamos assim, ou a contribuição de melhoria, que nada mais é do que justamente a realização de uma obra por parte desses entes e que em decorrência desta obra, o imóvel ele será o quê? Ele será, digamos assim, terá o seu valor acrescido, ocorrerá uma valorização imobiliária em decorrência de quê? Daquela obra específica. Porém, então, portanto, não é a competência exclusiva da União, como eu falei para vocês. Por quê? Estados, União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir competência, melhor dizendo, poderão instituir contribuições de melhoria decorrente de obra pública. Vejamos agora o que diz aqui para a gente, olha, a Constituição Federal. O artigo 145 diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão que instituir contribuição de melhoria decorrentes de obras públicas. Então aqui está justamente a resposta, né, digamos assim, da nossa questão. Nesse caso, a contribuição de melhoria é de competência exclusiva da União, gabarito errado, não é. Tudo bem? A linha C é de competência exclusiva da União instituir contribuição para o custeio de quê, gente? Do regime previdenciário próprio dos servidores estaduais. Olha só, ainda colocou aqui servidores estaduais. A gente sabe que cada ente público, não posso nem afirmar que cada ente público, porque na verdade alguns municípios não possuem um regime próprio de previdência social e são vinculados ao regime geral da previdência social. Ocorre que nesse caso, alguns estados, a União, o Distrito Federal, por exemplo, eles possuem, né, os seus regimes próprios de servidores, regime próprio que eu digo com relação às contribuições previdenciárias. Então, portanto, é de competência exclusiva da União fixar ou cobrar ou instituir, né, alguma lei que vai regulamentar o custeio do regime previdenciário dos servidores estaduais? Não. Então, portanto, a gente compreende que nesse caso específico está errado essa questão. Por quê? Olha só o que diz a Constituição Federal de 88, e aí nós já vimos aqui o caput do artigo 149, né, que é justamente a resposta da nossa questão lá da linha A. Eu deixei ele aqui para que vocês tenham noção, mas lá no parágrafo 1º desse mesmo artigo, do 149, vai estar escrito o seguinte, olha, a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão, por meio de lei, veja só, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social cobradas dos servidores ativos, aposentados e dos pensionistas, a galera que recebe pensão. Então veja que nesse caso aqui, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios poderão ou instituirão o seu regime próprio de previdência e que, em consequência disso, irá cobrar, digamos assim, dos teus servidores a contribuição previdenciária. Então, portanto, em razão disso, não é competência exclusiva da União, beleza? Tudo tranquilo? Nesse caso aqui, gabarito errado, ok, gente? A linha D, contribuição de melhoria, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Aqui tem um detalhe nessa questão, porque na verdade esse enunciado não é nem da contribuição de melhoria. Aqui fala do empréstimo compulsório, tá, galera? Fala do empréstimo compulsório. E a gente sabe que o empréstimo compulsório, ele será instituído através da União, mediante lei complementar, que poderá instituir o empréstimo compulsório, né, para que haja o quê? Em caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, não é contribuição de melhoria, conforme está aqui no enunciado, né? E tenta bagunçar aí a sua cabeça. É de competência exclusiva da União instituir contribuição de melhoria? Nós já vimos que não é, tá certo?
Nós já vimos que não é. Principalmente essa parte aqui, no caso de investimento público. Ora, nós aprendemos que, na verdade, não a contribuição de melhoria não é voltada para investimento público, em si, realização de uma obra, e quando em decorrência desta obra haverá uma valorização do imóvel, uma valorização imobiliária, e a gente detalha isso também, ok? Então, nesse caso, olha só o que diz o artigo 148, tá? Artigo 148, um artigo muito importante que você tem em mente, da Constituição Federal de 88, esse artigo é muito cobrado, e diz o seguinte: a União, mediante o que, gente? É lei complementar. Então, em se tratando de empréstimo compulsório, o examinador muitas vezes quer bagunçar a sua cabeça e troca essa lei complementar, ou põe só lei, tá? E aí em tese seria lei ordinária. Poderá instituir empréstimos compulsórios em caso de quê? Inciso 2º, num caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então, portanto, compete à União, mediante lei complementar, ela poderá, na verdade, instituir um empréstimo compulsório e não contribuição de melhoria, em caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. E assim, portanto, gabarito errado, beleza? Tudo tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula sobre essa questão de direito tributário, voltado aí para o exame da OAB, primeira fase. Caso goste, caso tenha interesse em fazer, ou melhor dizendo, adquirir o nosso curso, o link do nosso curso completo, 50 questões de direito tributário, né, explicadas assim, passo a passo, para que você possa ir grifando no seu, digamos assim, vade-mecum, né, para que você possa acertar isso no dia da sua prova, estudar de forma direcionada, beleza? O link está na descrição, faça bom uso assim queira. Um forte abraço do professor Marcos Paulo Araújo e vejo vocês na nossa próxima aula. Valeu, fui!